No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro aceita estender auxílio emergencial até o fim do ano, mas com parcelas de R$ 250. Ministério Público Federal marca a cariação entre o empresário Paulo Marinho e Flávio Bolsonaro, mas defesa do filho do presidente afirma que ele não vai comparecer por indisponibilidade na agenda. Supremo Tribunal Federal inicia julgamento de ações que contestam dossiê contra antifascistas. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 20 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Que nós alertamos há tempos aqui no Faixa Livre que a nossa democracia está constantemente ameaçada com Jair Bolsonaro no poder não é novidade. Só que dessa vez, quem vocalizou esse temor foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Na última segunda-feira, o magistrado fez o alerta para a sociedade brasileira em um congresso transmitido pela internet e chegou a defender que o ex-presidente Lula tivesse sido autorizado a participar do pleito de 2018. A respeito dessas declarações do ministro do STF, o jornalista Bernardo Melo Franco, do jornal o Globo, fez observações interessantes na sua coluna publicada ontem e eu gostaria de dividi-las aqui com vocês, ouvintes. O título da coluna é Cavalo de Troia. O ministro Edson Fachin considera que as eleições de 2022 estão em risco. Em palestra na segunda-feira, o vice-presidente do TSE alertou para o avanço do autoritarismo no Brasil. Ele disse que é preciso proteger a democracia antes que seja tarde demais. Sem citar nomes, Fachin afirmou que as ameaças começaram na última disputa presidencial. A escalada do autoritarismo no Brasil após as eleições de 2018 agravou os males da saúde da democracia, disse no 7º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Nas palavras do ministro, o país pegou a contramão da história e passou a conviver com surtos arrogantes e ameaças de intervenção. O futuro está sendo contaminado por despotismo e, lamentavelmente, nos aproximamos do abismo, avisou. Fachin recorreu à Grécia Antiga para explicar a enrascada do Brasil atual. Ele disse que há um cavalo de Troia dentro da fortaleza democrática erguida pela Constituição de 1988. Esse cavalo de Troia apresenta laços com milícias e organizações envolvidas com atividades ilícitas, acrescentou. O ministro citou o livro Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Zblatt. Os autores descrevem a nova tática dos autocratas. Em vez de promover rupturas violentas, minam a democracia por dentro para se eternizar no poder. Segundo os cientistas políticos, os inimigos da democracia incentivam a violência, demonizam adversários e sabotam as regras do jogo, ameaçando não aceitar derrotas nas urnas. Para Fachin, o Brasil já apresenta todos esses sintomas de recessão democrática. As eleições presidenciais de 2022 podem ser comprometidas se não proteger o consenso em torno das instituições, alertou. Em março, Jair Bolsonaro declarou que a disputa de 2018 teria sido fraudada para impedir sua vitória no primeiro turno. Passaram-se 5 meses e ele nunca apresentou provas da acusação.
Em desvantagem nas pesquisas, Donald Trump passou a dizer que só será derrotado se a eleição americana for manipulada. É questão de tempo para o capitão imitar mais essa. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis. Daniel Arão Reis, bom dia. Bom dia e agradeço mais uma vez o convite para participar dos debates aí com os ouvintes do Faixa Livre, esse programa tão importante na nossa conjuntura política. Daniel, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, essa pesquisa do Datafolha divulgada na última semana, que mostrou uma alta na popularidade do Jair Bolsonaro, evidentemente reflete os efeitos desse auxílio emergencial oferecido pelo governo federal em tempos de pandemia, mas também aponta para uma perigosa aproximação do ex-capitão do Exército das grandes massas mais empobrecidas da população brasileira. Evidente que esse tipo de pesquisa de opinião apresenta um retrato de momento, mas você crê que o Bolsonaro possa levar esse apoio para as eleições de 2022? Ele consegue sustentar essa popularidade por mais 2 anos? Feita essa ressalva que você elaborou aí quanto às pesquisas, né, elas são, além de serem feitas pelo telefone, elas são um retrato sempre do momento atual. Porém, eu creio que efetivamente essas pesquisas que estão sendo confirmadas por outras, elas mostram um avanço bastante substancial do Bolsonaro nas áreas mais empobrecidas do país. Se ele consegue manter essa renda básica por mais tempo e até as eleições, certamente isso terá um impacto não negligenciável. É preciso recordar que, na época dos governos do PT, houve a ideia de transformar o Bolsa Família numa política de Estado, independentemente de governos ou de personalidades. Mas o PT e o Lula preferiram manter o Bolsa Família acorrentado a uma perspectiva personalista. Era a Bolsa do Lula, a Bolsa da Dilma, e isso, evidentemente, não contribuiu para a politização das gentes, isso não contribuiu para o fortalecimento de uma referência de cidadania. A coisa ficou muito na área do consumo, teve sua importância,
mas despreparou, desarmou as amplas classes populares e mais empobrecidas a operações demagógicas do tipo que o Bolsonaro atualmente está empenhado em realizar. De sorte que cabe às esquerdas democráticas, a meu ver, abrir os olhos e propor uma renda básica que seja uma política de Estado e não uma política associada a qualquer pessoa e que possa ser considerada como um direito, assim como a saúde, o trabalho, o transporte, um direito social. Então eu penso que está na hora, já passou da hora das esquerdas democráticas se organizarem para tomar essa iniciativa, senão certamente isso terá um impacto positivo do ponto de vista do Bolsonaro. A grande questão, Daniel, é que esse resultado da pesquisa Datafolha de alguma forma acende o sinal de alerta nas esquerdas. Elas claramente se afastaram das periferias nos últimos anos e deixaram o espaço aberto, principalmente para as igrejas neopentecostais, que acabaram arrebatando mentes e corações com esse trabalho de assistencialismo que costumam fazer para obter dividendos. Como a esquerda pode recuperar essa parcela da população, Daniel, da qual o bolsonarismo se aproxima cada dia mais? Ele, inclusive, está viajando pelo Nordeste, onde foi derrotado nas últimas eleições. Como recorda o professor Carlos Weiner, é preciso distinguir as esquerdas de Estado, os partidos políticos que operam, sobretudo, no nível das instituições, e realmente os partidos de esquerda, como você bem observou, se afastaram muito da militância social, e as esquerdas sociais, que estão no tecido social, que trabalham nas comunidades e que são muito importantes. E, a meu ver, da capacidade que essas esquerdas sociais tiverem de mobilizar as pessoas em luta pelos seus interesses, que depende a alteração eventual da correlação de forças hoje prevalecentes no país. Você tem toda a razão em observar que os partidos políticos de esquerda abandonaram a militância social. Aqui no Brasil, o Partidão, o velho Partido Comunista, e a Igreja Católica se destacavam por ter esse trabalho, essa militância social, que tinha, evidentemente, impacto na luta política. No entanto, a gente se lembra bem, quem viveu esse período, do final da ditadura, como eram fortes na época as chamadas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, envolvendo não só católicos, mas leigos também, e mesmo ateus, e de partidos políticos diferenciados que atuavam no âmbito dessas comunidades. No entanto, tanto a Igreja Católica como os partidos de esquerda recolheram, desistiram, suspenderam, abandonaram essa militância social que urge recuperar. No entanto, não percamos de vista que existem, trabalhando independentemente dos partidos de esquerda, no tecido social, aquilo eu já me referi, a que se pode chamar as esquerdas sociais, os coletivos culturais, as organizações de base, as associações que estão trabalhando, que estão, inclusive agora no âmbito da pandemia, tomando iniciativas muito relevantes. Então, temos esse potencial aí de luta que vai brotar, a meu ver, tão logo a pandemia possa ser superada nos seus aspectos mais críticos, esses movimentos tendem a brotar e é preciso aí que as esquerdas de Estado tenham sensibilidade para recuperar o diálogo e entroncar os seus esforços com as esquerdas sociais para que nós possamos ter poderosos movimentos sociais orientados por plataformas políticas e visando o que eu chamo a democratização da democracia. Só nessas condições é que as esquerdas de Estado e sociais poderão recuperar um protagonismo, né, que perderam desde o final das eleições de 2018. Esse processo passa pela ascensão de políticos que tenham algum tipo de identificação a essas regiões, Daniel.
Me refiro especialmente ao caso do ex-presidente Lula, principal figura da esquerda que é nordestino, passou por uma série de privações na sua infância, foi metalúrgico. Ele tem naturalmente essa ligação com o Brasil profundo. Eu tenho a impressão de que as pessoas mais pobres não se reconhecem nos políticos. Por isso que o Lula, ainda que cercado por todas essas polêmicas que surgiram, carrega uma popularidade alta. Também, claro, graças ao que ele fez nos seus governos por essa parcela da população. Falta reconhecimento do povo na classe política, Daniel. Em relação a essa identificação do povo com os políticos, o Lula tem uma grande vantagem, sempre teve, por ter essa origem, como você bem observou, essa origem popular e ter sido uma projeção dos movimentos sociais. Mas essa origem, a meu ver, não é decisiva. Foram duas questões, a meu ver, são mais decisivas, eu diria, em relação ao Lula. Uma é a sua capacidade invulgar de comunicação, que ele tem e provou isso de diversas maneiras e ao longo do tempo. E segundo, as políticas públicas que se associaram ao seu nome. A Bolsa Família, a elevação do salário mínimo e outras políticas várias, a desoneração de material de construção. Cabe lembrar que o salário mínimo aumentou em termos reais ao longo dos 8 anos lulistas, né? Então, eu acho que tudo isso, e outros programas também, extensão da eletricidade ao campo e da água também, a criação de poços artesanais, sobretudo na região do semiárido. Então você tem, portanto, que não é só a questão da origem. Eu diria que a origem deve ser considerada, mas eu acho que o que deve ser considerado mais é a capacidade de comunicação e as políticas. E desse ponto de vista, se a gente vai comparar com o Bolsonaro também tem uma capacidade de comunicação invulgar com as massas mais pobres do país. Ele também tem uma origem pobre e a sua linguagem, muitas vezes considerada tosca e grosseira pelas camadas mais intelectualizadas, ela estabelece uma comunicação muito, muito rápida e muito boa com setores expressivos da população brasileira. Resta saber se o Bolsonaro vai conseguir se associar a políticas públicas e distributivas, como fez o Lula. Se esse passo for dado, nós teremos aí um líder de extrema-direita que pode se tornar um líder popular, porque origem e comunicação não lhe faltam. Vamos saber agora, conforme o desdobramento desse programa dele em relação à Bolsa, à Renda Brasil, se ele consegue também se associar com políticas e medidas de redistribuição de renda. Se isso acontecer, ele vai se consagrar como líder popular. Agora, nessa reação da classe trabalhadora aos desmandos do governo de Jair Bolsonaro, Daniel, tivemos um episódio muito importante na última terça-feira, que foi o início dessa greve por tempo indeterminado dos trabalhadores dos Correios em todo o país. Eles reivindicam melhores condições de trabalho, a manutenção dos empregos e do acordo coletivo que foi ratificado pelo Tribunal Superior do Trabalho no ano passado, mas, acima de tudo, essa greve me parece que marca a posição da categoria definitivamente contra a privatização da empresa de Correios e Telégrafos, que já está na pauta do Palácio do Planalto para este segundo semestre. Qual é a sua avaliação para essa greve dos trabalhadores dos Correios, Daniel? Eu acho que a greve dos postalistas, ela se junta com outras iniciativas populares, como aquelas passeatas organizadas pelas torcidas, se junta às greves, né, dos entregadores de aplicativo. Eu penso que isso tudo são indícios de uma certa, que a gente pode acompanhar, inclusive, nas redes sociais, uma certa efervescência que brota por todo lado.
e que, a meu ver, tem condições de se projetar tão logo as circunstâncias mais difíceis da pandemia sejam superadas. No entanto, é preciso cuidado nessas greves dos postalistas para os interesses dos usuários, não é? Muitas vezes, nas greves dos estatais, greves justas, por melhores condições de trabalho e contra a privatização, são demandas justas, porém têm que ser articuladas com os interesses dos usuários. Os serviços públicos servem à população. Então, é preciso que essas greves saibam articular operações, manifestações que aproximem os grevistas da população. Essas greves, muitas vezes nos serviços públicos, eu como professor universitário e de universidade pública, já aposentado, mas ainda ativo no programa de pós-graduação, tive a oportunidade de acompanhar muitas greves que eram muito desmobilizadoras. Os professores iam para casa e criava-se na população uma impressão de falta de serviço, né? Quer dizer, porque o nosso serviço, nós, os funcionários públicos, os funcionários das estatais, prestam um serviço ao público. Então, as greves dos servidores públicos têm que sempre levar em consideração isso, articular, de alguma forma, manifestações e atividades que aproximem a greve dos usuários, para que os usuários não se sintam abandonados pelos que prestam o serviço, fazendo com que eles possam ser isolados por artimanhas e manobras do governo do ponto de vista do apoio da opinião pública. O apoio da opinião pública é muito importante para sustentar as greves dos servidores públicos. Essas greves precisam ser criativas, né, para que essas atividades possam se evidenciar e os usuários não se sintam prejudicados, ou que esse prejuízo, sempre inevitável, seja o mais possível minimizado. Você acredita que essa greve possa ser o início de uma onda de mobilização da classe trabalhadora em diferentes áreas para interromper esses planos entreguistas do governo federal, Daniel? É possível que consigamos, mesmo em meio a essa pandemia, finalmente construir uma greve geral neste país para combater os neoliberais que se apossaram da nossa república? Eu vejo com bons olhos essa greve e vamos acompanhá-la com atenção, porém, sempre com a ressalva de que a história é imprevisível, né? Veja aí como agora, por exemplo, na Bielorrússia, tem havido essa explosão de manifestações que ninguém previu, ninguém imaginou que seria possível, e elas estão aí nas ruas, um movimento democrático forte, questionando essa ditadura disfarçada do Alexander Lukashenko há mais de 25 anos na Bielorrússia. Um movimento que brotou sem que fosse previsto. Da mesma maneira, no Chile, né, recentemente, vimos o mesmo fenômeno, assim como tivemos aqui também no Brasil em 2013. Então, sem afastar a possibilidade de grandes movimentos, eu acho que, no entanto, eles não estão no horizonte visível. E tenho dúvidas, inclusive, da pertinência das chamadas greves gerais. Eu prefiro, penso que é mais importante, mais efetivo, do ponto de vista da aquisição de uma musculatura social, os movimentos sociais, as manifestações de massa. As greves acabam tendo um efeito desmobilizador, pelo menos na tradição brasileira. Raramente tem sido possível articular greves com grandes movimentos. Então, eu prefiro que os trabalhadores e as classes populares, na sua articulação de lutas, deem preferência aos movimentos sociais, às mobilizações e não às paralisações. É a minha opinião. Mudando totalmente de assunto, Daniel, ainda que essa Operação Lava Jato sofra com uma série de denúncias de maneira recorrente, tem agora a oposição forte do Procurador-Geral da República, Augusto Aras,
A impressão que dá é que a força-tarefa lá de Curitiba ainda deve perdurar por muito tempo no nosso país. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as ações que corriam contra o procurador Deltan Dallagnol, aquele do PowerPoint do ex-presidente Lula, no Conselho Nacional do Ministério Público, que pediam que ele fosse retirado do posto de coordenador da Lava Jato no Paraná. O magistrado atendeu a um pedido da defesa de Deltan, que apontou irregularidades no andamento dos processos. Antes, o ministro Luiz Fux, também do STF e próximo a ocupar a cadeira de presidente na Suprema Corte, havia suspendido uma penalidade também do CNMP ao procurador. Esse tipo de decisão do Supremo, Daniel, não fortalece essa sanha punitivista da Lava Jato? A Lava Jato, como nós desconfiávamos e tivemos certeza a partir das descobertas, né, da Intercept, do chamado Vaza Jato, a Força-Tarefa lá de Curitiba se evidenciou como sendo um grupo de justiceiros que, desrespeitando a lei ou acionando, né, a malfadada lei da delação premiada, conseguiram aí acumular muita força para as perspectivas das direitas brasileiras, né? Eu penso que, nesse sentido, não é de se esperar que o judiciário possa controlar esse processo. Essa própria briga que hoje se desenrola entre a Procuradoria-Geral da República e a Força-Tarefa Lava Jato é uma briga, quer dizer, é um filme onde não há mocinhos. Escrevi uma crônica a respeito, mostrando que entre esses dois contendores nós devemos torcer para que a briga continue, porque ela pode evidenciar desmandos de parte a parte. Não tenho nenhuma expectativa que o judiciário possa ser capaz de controlar essa sanha justiceira. Por outro lado, quero aproveitar o assunto para que as esquerdas democráticas abram o olho e se sintonizem com essa aspiração, que não é uma aspiração necessariamente de direita, a respeito da corrupção. A luta contra a corrupção foi uma bandeira que, historicamente, no Brasil, foi muito apropriada pelas direitas. Mas já passou da hora das esquerdas também se apropriarem dessa bandeira. Ela não pode ser entregue, ela não pode ser considerada uma bandeira principal pelas esquerdas, mas ela precisa ser uma bandeira importante. O saque dos recursos públicos que foram realizados nos governos Lula e Dilma, e mesmo antes disso, e que a respeito dos quais os governantes fecharam os olhos e passaram a mão na cabeça, isso precisa ser denunciado. Como disse o Jacques Wagner, político do PT, mais lúcido, quando ele reconheceu que nós nos lambuzamos, né? Quer dizer, então é preciso que as esquerdas abram os olhos e se movimentem e façam inserir nos seus programas a luta contra a corrupção. A luta, aliás, isso era uma bandeira petista, né? Quando o Lula assumiu, foi muito claro o recado que passou, né? O PT não rouba nem deixa roubar. Infelizmente, deixou roubar. E isso é muito grave e precisa ser retificado através de uma autocrítica e através da inserção e da valorização dessa bandeira para que o povo organizado possa, só dele é que nós podemos esperar a possibilidade de que essa justiça brasileira deixe de ser uma justiça de justiceiros a serviço dos baixos interesses das direitas brasileiras. Por falar em Supremo, Daniel, a Corte está começando a discutir aquele dossiê produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra servidores que se posicionaram como sendo antifascistas. Na última terça-feira, a ministra Carmen Lúcia, relatora no STF da ação do Partido Rede, que pede a imediata suspensão da produção e disseminação de conhecimentos e informações de inteligência estatal produzidos sobre integrantes do movimento Policiais Antifascismo e professores universitários, se reuniu com pessoas que têm seu nome no tal dossiê, como o delegado de Polícia Civil Orlando Zacconi.
O documento, inclusive, já está de posse dos magistrados da Suprema Corte. Além de saber da sua opinião a respeito desse dossiê, Daniel, você acredita que o nosso judiciário é capaz de frear esse tipo de ação autoritária do governo Bolsonaro? Essa não é a primeira nem a segunda vez que o governo ou o próprio presidente atentam contra a nossa liberdade de expressão. As esquerdas democráticas precisam estar muito atentas a esse processo de espionagem que, evidentemente, vai ser empreendido pelo governo Bolsonaro através de todos os órgãos possíveis de informação. Esse dossiê que foi agora descoberto é a ponta de um grande iceberg, um grande bloco de gelo que está abaixo da linha d'água e que opera espionando, classificando e recolhendo informações. Nesse sentido, devemos apoiar ao máximo a denúncia desse dossiê, a punição dos responsáveis por ele, e nesse sentido eu queria deixar muito claro que as críticas que eu faço ao judiciário não devem nos levar, evidentemente, a propor a sua destruição ou o seu enfraquecimento. Ao contrário, nós devemos lutar pelo fortalecimento do judiciário e pela democratização do judiciário. O judiciário as instituições do judiciário brasileiras são instituições altamente corporativas, fechadas e insensíveis, infensas, né, ao controle da sociedade. Acho que uma das pautas importantes das esquerdas democráticas é a democratização do judiciário brasileiro. Feita essa ressalva, no entanto, cabe, nesse momento atual, pressionar, estimular, incentivar o judiciário a tomar posição contra essas escutas e espionagens ilegais, para que se possa, na medida do possível, neutralizá-las. Mas não tenhamos ilusão. O governo Bolsonaro vai continuar espionando, vai tentar. A ABIN é uma entidade que tem esse potencial e vai ser desenvolvida, a Polícia Federal, todos os organismos de segurança do governo vão, evidentemente, empreender ações desse tipo e que precisam ser vigiadas, denunciadas, para que possamos atenuar ao máximo os efeitos deletérios que esse tipo de espionagem sempre traz ao ambiente democrático. Daniel, finalmente foi publicada na última terça-feira no Diário Oficial da União a lei que regulamenta a profissão de historiador no país. Pelo que está escrito no texto aprovado pelo Congresso, que derrubou o veto do presidente da República a esse tema, será considerado historiador quem tem diploma de curso superior, mestrado ou doutorado em História, diploma de mestrado ou doutorado obtido em programa de pós-graduação reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, com linha de pesquisa dedicado à história, e profissionais diplomados em outras áreas que comprovarem ter exercido a profissão por mais de 5 anos a contar do dia 17 de agosto, data da promulgação da lei. Isso é resultado de um esforço de anos dos profissionais da área de história, que não tinham a sua profissão reconhecida. Você, sendo um dos grandes historiadores deste país, como recebe essa notícia da regulamentação da profissão? Uma boa vitória dos historiadores. Aqui, parabéns às entidades dos historiadores, a ANPU em particular, a Associação Nacional dos Professores Universitários de História, mas que congrega também pesquisadores de história em todos os níveis, de sorte, e professores também em todos os níveis, de sorte que nós estamos muito satisfeitos, os historiadores, conseguimos, esse projeto foi fruto de uma longa elaboração. O veto do Bolsonaro precisava ser derrubado e foi, e isso é uma demonstração clara de como a boa mobilização das categorias sociais, das classes sociais, podem ter efeito em termos da nossa legislação, produzindo, apesar das condições desfavoráveis em geral da conjuntura, produzir avanços que são substantivos e significativos. Então, dou parabéns aqui aos historiadores e às suas associações de classe por termos conseguido essa vitória histórica.
O detalhe nessa história, Daniel, é que o Jair Bolsonaro ainda tentou impedir o reconhecimento da profissão, vetando o trecho da lei que tratava do tema. Será que ele acha que o veto impediria que os historiadores registrassem para as futuras gerações que ele foi um dos piores presidentes do país de todos os tempos? Bem, essa batalha não se encerra agora, né? Desde sempre você tem controvérsias e batalhas historiográficas que vão permanecer no tempo, as direitas reivindicando a ditadura, reivindicando medidas e políticas antidemocráticas e antipopulares, e as esquerdas democráticas lutando em sentido contrário. E essa batalha tem como um dos momentos críticos a memória, a memória de um lado e a recuperação do passado de outro. A memória e a história não se confundem, são diferentes. A memória é o exercício da recordação, sujeita a muitos erros, a muitos problemas, e a história, embora também sujeita a erros, é uma disciplina que tem métodos, que tem referências, né, que precisam ser consideradas para merecer o nome de história. Então, as batalhas de memória, as batalhas historiográficas estarão sempre presentes, né, e Bolsonaro, como líder da extrema-direita, fará todo o possível para acreditar uma história oficial, uma história que desmereça os avanços populares, que desmereça as referências democráticas, e cabe aos historiadores profissionais lutar contra essas distorções e fazer com que a história seja uma disciplina de investigação e sem prestar tributos a partidos, a estados, a correntes políticas ou ideológicas, né? A preocupação dos historiadores deve ser sempre encontrar as evidências, explicá-las e interpretá-las. É claro que na luta entre as explicações e interpretações vai haver sempre controvérsias, mas o perigo é a distorção, é a omissão, é a deformação das evidências, que dão base às explicações e às interpretações. E, nesse sentido, é que a gente tem que se precaver da ofensiva das direitas e, sobretudo, da extrema-direita, que se especializam nisso, na omissão das evidências, na distorção das evidências e na deformação das evidências. Essa batalha é uma batalha permanente e que atravessará as gerações no futuro. Para encerrar, Daniel, nós tivemos na última segunda-feira o início da Convenção Nacional do Partido Democrata lá nos Estados Unidos, que teve a participação da ex-primeira-dama Michelle Obama. E parece que ela detonou Donald Trump. A Michelle comparou os Estados Unidos deixados pelo seu marido Barack Obama ao final do seu mandato e o estado do país atualmente, citando casos de violência, ódio e racismo, dificuldades enfrentadas durante a pandemia de coronavírus por pessoas que perderam seus planos de saúde e que passam por problemas financeiros devido a uma má administração da crise por parte do governo. Ela chegou a afirmar que ser presidente não muda quem você é, revela quem você é. A campanha pela presidência dos Estados Unidos está a pleno vapor, hein, Daniel? E a situação não anda nada boa para o atual presidente que busca a reeleição. O discurso da Michelle Obama foi um alento, porém, eu não concordo em que o exercício da presidência não muda as pessoas. É muito comum que mude, sim, que faz com que as pessoas, sobretudo políticos de esquerda, que se notabilizaram por um olhar muito crítico, ao chegar ao poder, se amolecem e se deixam corromper. O poder é uma instituição, o Estado e o poder são condições e instituições que contribuem muito para corromper as pessoas, para amolecê-las, não corromper no sentido de pegar dinheiro, mas no sentido de moderar as suas críticas. É muito comum se dizer que uma coisa é ser oposição, outra coisa é ser governo. A oposição, quando chega ao governo, deve realizar o que ela pregava quando era oposição e não passar a assumir as políticas
dos seus opositores. A esse respeito também merece uma outra ressalva a intervenção de resto brilhante da Michelle Obama, que faltou no seu discurso uma dose de autocrítica em relação ao governo do Barack Obama, que foi um governo sem dúvida progressista, porém conciliou em muitas situações e condições, inclusive com o próprio racismo, fez muito pouco para alterar as estruturas do sistema carcerário norte-americano, onde os negros estão super representados em relação à proporção dos negros na população norte-americana. Por outro lado, também o Obama conciliou e acobertou o capital especulativo em todas as suas políticas para retomar o desenvolvimento econômico norte-americano. Depois da grande crise de 2008, Obama nada fez para caracterizar a responsabilidade dos capitais financeiros especulativos. Então, é preciso uma certa dose de autocrítica da Michelle Obama, inclusive que isso pode nos servir pode servir às esquerdas democráticas nos Estados Unidos para controlar derivas semelhantes do atual candidato do Partido Democrata. Quer dizer, a frente única, ampla, a mais ampla possível contra Trump, não pode fazer com que as vertentes de esquerda norte-americanas percam de vista os erros e os desacertos dos dois governos de Obama, que afinal abriram campo para a eleição do Trump. A eleição do Trump ela se articula muito em cima dos erros, das omissões, das deficiências e das insuficiências dos dois governos Barack Obama. Daniel Arão Reis, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar um forte abraço. Sou eu, mais uma vez, que agradeço o convite para participar desses debates tão estimulantes, dos quais o programa Faixa Livre é protagonista. Muito obrigado e vamos em frente na perspectiva do bom combate contra a extrema-direita e contra o governo Bolsonaro. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a cientista social e coordenadora da Rede de Observatórios de Segurança, Silvia Ramos. Silvia Ramos, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar no Faixa Livre aqui mais uma vez. Silvia, muito obrigado por estar aqui conosco para dialogar no Faixa Livre. Silvia, eu queria conversar com você primeiro a respeito de uma grata surpresa que nós tivemos no último mês de junho, que foi a queda vertiginosa do número de mortes provocadas por intervenções policiais no Rio de Janeiro. Dos 129 assassinatos registrados em maio, nós passamos a apenas 34 óbitos nos 30 dias seguintes, o que representa uma redução de 74% nesse triste índice. Nós sabemos, e inclusive noticiamos aqui no Faixa Livre, Silvia, que o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar impedindo operações policiais em favelas durante a pandemia. Essa queda do número de mortes se deve exclusivamente a essa importante medida tomada pelo STF, Silvia? Realmente foi uma grata surpresa a queda das mortes decorrentes de intervenção policial de junho. Elas eram 129 no mês anterior, aliás, tinham sido 177 no mês anterior, depois passaram para 129, e aí em junho, que foi no dia 5 de junho, o STF, o Superior Tribunal Federal, deu uma liminar proibindo operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia, exceto em casos de excepcionalidade, e esse número caiu então de 129 para 34. Realmente foi uma surpresa. Realmente essa queda se deveu exclusivamente à liminar do Supremo. O que nós tínhamos era uma polícia atuando em escalada de operações policiais e operações policiais
com o uso da força letal e, portanto, com o resultado morte crescendo, mesmo durante a pandemia. Nós tínhamos tido aquele quadro que abril, que foi o primeiro mês cheio da pandemia. As operações, as mortes decorrentes de operações policiais tinham aumentado em mais de 40%. Então a gente tinha uma polícia aí numa escalada. E, inclusive, nós tivemos vários casos de operações policiais no Rio de Janeiro, durante o momento em que se fazia distribuição de cestas básicas, de material de limpeza para as populações, de campanhas de comunicação, e aí a polícia ia lá e durante essa distribuição fazia operação, dava tiros, provocava confrontos e matava. Tivemos o caso do João Pedro, né, que foi muito traumático, muito grave, uma criança que estava dentro de casa e eles fizeram a operação, entraram numa casa, mataram esse menino que lá estava, lá em São Gonçalo, né? Então, mas tivemos vários outros casos naquela mesma semana, mostrando que nós estávamos numa escalada, num descontrole da violência policial, né? Com comandantes que não estavam nem percebendo o que estava acontecendo, com o comandante-geral da Polícia Militar que não estava entendendo o que os seus comandados faziam, e com um governador que não controlava as polícias. Então, o que teve que acontecer? Veio a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal veio de fora do Rio de Janeiro e deu uma liminar proibindo operações durante a pandemia, operações em favelas, exceto em casos de excepcionalidade que têm que ser justificados para o MP por escrito em 24 horas. Esse número de 34 revela que a polícia tomou um susto, viu que estava fazendo alguma coisa que precisava parar, né? Deu uma parada, assim mesmo, 34 é diferente de zero, né? 34 mortes decorrentes de operação policial significa que houve muito mais operações e houve essas mortes. E nós temos um quadro em julho, com os números decorrentes, números novos do ISP agora, publicados para julho, com 50 mortes decorrentes por intervenção policial. Então, nós saímos tínhamos 129, aí baixou 74%, foi para 34 em junho, que é o primeiro mês de cumprimento da liminar do Supremo Tribunal Federal, que proíbe operações em favelas, e agora em julho nós já tivemos 50. 50 mortes decorrentes de ação policial é muito mais baixo que as 129, mas já é mais alto do que as 34. De novo, a gente pergunta, se houve 50 mortes decorrentes de intervenção policial, houve muito mais intervenções policiais do que 50. Então, o que nós perguntamos é onde estão as justificativas por escrito dessas operações que redundaram nessas 50 mortes e de outras várias operações que nós estamos tendo. Hoje mesmo nós estamos tendo operações aqui no Rio de Janeiro, essa semana toda, né, muito violentas, com policiais entrando, inclusive assim, em lugares com muita visibilidade, como o Complexo do Alemão. Uma moça, já foi noticiado que uma moça levou um tiro na perna, né? E então a gente pergunta se a PEMERG está descumprindo a liminar do STF, não é? E principalmente agora que o STF confirmou essa liminar e outras restrições para as operações policiais. Outro dado importante que foi registrado pelo Instituto de Segurança Pública, Silvia, diz respeito ao número de homicídios dolosos no estado no último mês. Foram registradas 255 ocorrências, o menor índice desde 1991. O número é 19% mais baixo que o contabilizado no mesmo período no ano passado. A grande questão, Silvia, é que mesmo com os índices de violência em baixa, a polícia segue atuando de maneira violenta. Ainda que em junho tenham sido apenas 34 mortes provocadas por ações das forças de segurança, esse número subiu para 50 no mês passado. Por que isso, Silvia? Realmente, os números do ISP mostram que houve uma queda de homicídios dolosos, e não só de homicídios dolosos em julho, houve queda também de todos os crimes contra o patrimônio. E é por isso que a gente se pergunta, né? Se diminuíram os homicídios dolosos, diminuíram os crimes contra o patrimônio, por que a polícia continua fazendo operações com 50 mortos?
Esses são só os mortos contabilizados, né? A gente não tem aí nesse número o número de operações, os traumas que elas produziram, os tiroteios, as pessoas que tiveram que ficar abaixadas dentro de casa, as crianças em pânico, vários serviços que já estão em funcionamento de novo dentro das favelas, paralisados, né? Então, a gente só tem aí os mortos, né? A gente não tem todos os outros efeitos extremamente negativos dessas operações, que a gente sempre relembra, né, Anderson? Não é só a operação e a morte que é ruim, né? É que elas redundam em quê? A polícia vai lá, dá tiros, mata gente, mata criminosos, às vezes mata inocentes, recolhe 1 ou 2 fuzis e vai embora. Aí no dia seguinte os criminosos locais pegam o telefone e encomendam mais fuzis e mais munição. Esses fuzis e munições entram à vontade nas comunidades, porque não tem nenhum serviço de inteligência para impedir isso. E aí na outra semana a polícia volta ali e troca de novo tiros com aqueles criminosos que estão mais armados do que estavam antes. E assim nós vamos num círculo vicioso. A pergunta é, por que a polícia continua utilizando essa estratégia que não dá certo e que não deu certo e que nos últimos anos no Rio de Janeiro só contribuiu para fortalecer e não para enfraquecer, e não para desarticular, contribuiu para fortalecer. Hoje nós temos facções do crime mais fortes do que no passado, temos grupos de milícia muito mais enraizados do que no passado, muito mais expandidos, grupos de milícia armados, aterrorizando moradores, cobrando verba de segurança, né? E continuam as operações, e continua o tiroteio. Então a gente pergunta por que utilizar, por que a polícia continua utilizando uma tática não só que está errada e que provoca mortes, violência letal e mortes, mas também que é totalmente inútil, que não dá certo e que não tem eficácia nenhuma. Ainda falando sobre o número de homicídios, que a gente teve um recorde de redução em julho com 254 homicídios, né? Veja só, homicídio é diferente de mortes decorrentes por intervenção policial. Esses dois números são contabilizados separados. Um são as mortes por ação policial, os antigos autos de resistência, né? E os outros homicídios. Os homicídios têm uma dinâmica que, em geral, quando eles caem, dizem respeito, porque não tem nenhum programa de redução de homicídios, nem de prevenção. E homicídio você tem que fazer prevenção. Não tem nenhum programa de prevenção de homicídios hoje no Rio de Janeiro. Então, quando os homicídios caem, eles expressam muito mais dinâmicas dentro do mundo do crime do que efeitos de política de segurança. Pelo contrário, uma política de segurança em que a única política de segurança que nós temos não tem nem prevenção nem inteligência, só tem política de confronto e de operações, né, na boca, na porta, nas entradas das favelas. Esse tipo de política de segurança, pelo contrário, contribui para aumentar as mortes violentas e não para reduzi-las, né? O que a gente pergunta é que, agora, as mortes pela polícia, sim, essas respondem a políticas de segurança. O comandante autoriza entrar, fazer tiroteio, operação e matar, então nós vamos ter muitas mortes no final. E ele manda botar o pé no freio e diz, não, cuidado agora, não pode ter operação, então elas caem, se reduzem drasticamente, né, nessa queda muito expressiva que houve. Nós tínhamos mais de 100 e passamos para 90, para 34 e agora para 50, né? A gente se pergunta se esse 34 para 50, se a gente começa a perguntar se vai ter uma volta de uma escalada para cima ou se eles vão controlar essas intervenções e esses resultados letais. O próprio Supremo Tribunal Federal, Silvia, votou esta semana pelo estabelecimento de restrições ainda mais severas à política de segurança pública no Estado, que devem permanecer depois da pandemia. Dentre as medidas estão a proibição do uso de helicópteros nas operações policiais, a restrição de operações em locais próximos a escolas, creches, hospitais ou postos de saúde, a proibição do uso de escolas ou unidades de saúde como base das operações das polícias civil e militar. Essa é, evidentemente, uma decisão histórica da Suprema Corte Brasileira. A pergunta que fica é a seguinte, Silvia: por que se demorou tanto a tomar essa atitude? Por que não se estabeleceu essas restrições antes? Você pergunta
faz uma pergunta muito interessante. Essa decisão histórica do STF, que votou pelo estabelecimento de mais restrições mais severas a operações, sobre uso de helicóptero, operações perto de escola, etc., que é uma decisão histórica. Você pergunta por que demorou tanto? Realmente, essa que é a pergunta que qualquer pessoa de fora do Rio de Janeiro faz. Quando a gente vai em outros países, a gente fala que no Rio de Janeiro, no ano passado, houve 1.810 mortes, só mortes pela polícia. 1.810 mortes pela polícia, só no Rio de Janeiro, né? E eles perguntam, e como é que vocês deixam? Como é que vocês deixam a polícia fazer isso, né? Então, a pergunta que nós fazemos é que como é que nós, como país, deixamos a polícia fazer isso? Chegamos a esse ponto, né? Esse ponto de total descontrole. Os comandantes não controlam o que os agentes fazem em campo, ou controlam e autorizam, né? O comandante-geral não controla, o secretário das polícias, os secretários não controlam, porque a Polícia Civil também é responsável no Rio de Janeiro por muitas operações violentas e letais. A operação, por exemplo, que matou o João Pedro ali em São Gonçalo foi uma operação coordenada pela Polícia Civil, né? E o governador não controla as polícias. O próprio governador Witzel, além de ter falado coisas que dizia respeito a estimular a violência policial, né? E ter se mostrado num helicóptero que atirou em cima de alvos ali embaixo e tudo, né? Ele ter se autogravado ali, né? Ele disse que as polícias são autônomas, que ele não controla as polícias. Acredito, né, que esse governador não controla nada no Rio, então não controla nem as polícias. Por isso teve que vir o STF, a Suprema Corte de fora do Rio de Janeiro. Teve que alguém vir de fora e dizer, não é possível continuar isso. E a gente lamenta que foi tão tarde, porque o efeito foi muito importante. E agora resta a nós, sociedade civil, principalmente os grupos de ativistas de favelas que tiveram a iniciativa dessa ADPF, que é essa ação constitucional, né, na Suprema Corte, e principalmente a grande mídia, que repercute essas ações. Cabe a nós todos a manutenção e a cobrança, né, de que essa liminar seja cumprida. Está muito claro, Silvia, que o modus operandi das forças de segurança no nosso país é definido pela região nas quais há a atuação dos policiais. Nas favelas e periferias se usa armas, enquanto nas regiões nobres a situação é bem diferente. Essa característica de criminalização da pobreza pelas polícias, Silvia, se dá apenas no Brasil ou nós temos essa impressão pela proximidade dos fatos? Realmente, como você disse, o que nós temos aqui no caso do Rio de Janeiro é um cenário típico, em que, dependendo do território, nós temos um tipo e uma qualidade de polícia, né? Nós temos a polícia para os pobres e para as favelas, que é a polícia do tiroteio, do desrespeito, da morte, e não é só da morte física, né? É da humilhação. Você chega todos os dias nas comunidades de favelas atirando, então a polícia transmite um simbolismo, transmite uma mensagem. Favela é lugar do crime, é lugar do criminoso, por isso que a gente já chega lá atirando, né? Então, de fato, a gente tem uma criminalização da pobreza muito flagrante. A principal criminalização da pobreza hoje no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro não vem pela saúde, não vem pela educação, não vem pela previdência, vem pela polícia. É ali que a polícia faz ações que transmitem, expressam todos os dias a mensagem: aqui é o lugar do crime, por isso nós não respeitamos. Por isso que nós somos uma polícia do salto alto no Leblon, em Copacabana, e somos a polícia da truculência, do tiroteio, do desrespeito e da indiferença se aquilo vai produzir horror, terror, desconforto e, além disso tudo, feridos e mortes, né? Todos os dias, e eu continuo fazendo a mesma coisa, mesmo que isso não produza efeito nenhum, quase que só para constar que tem polícia, a polícia faz confronto e tiroteio e oprime esses lugares que já são oprimidos pelos
criminosos, sejam eles facções do tráfico, sejam eles milicianos, né? E nunca reduz esse inferno, nunca baixa essa tensão. Os moradores se sentem tão oprimidos que preferem, às vezes, que nem tenham policiamento e operação policial. Porque policiamento e operação policial, política de segurança pública, significa tiroteio, significa o risco de gente ferida, significa ter que correr para debaixo da cama e esconder as crianças. Todo dia, pode ser a qualquer hora, pode começar a qualquer momento, né? Então, nós temos políticas de Estado que são políticas inimigas desses territórios. Em compensação, temos no Leblon e Ipanema, em Copacabana, as taxas mais baixas, não só de violência letal, não só de homicídio, e também não só de mortes decorrentes pela polícia, que não tem nenhuma, né? Sempre que a polícia vai entrar em alguma casa do Leblon, de Ipanema, num prédio, toca a campainha, né? Que é isso que a gente vê nessas operações de corrupção. Mas também nós temos os índices mais baixos de crimes contra o patrimônio. Vai ver a taxa de roubo de veículos, de roubo a transeuntes, de Caxias, da 10ª área do 14º, em Bangu, da Baixada, de São Gonçalo, né? E vai ver a taxa de roubos, crimes contra o patrimônio. E em alguns meses tem 2 roubos de veículo em Copacabana. E tem 500, 600, 700 roubos de veículo em áreas da Baixada e na área do 41 DP, do 41 BPM, em Realengo, né? Nós temos indicadores de 500, 600 roubos de veículo por mês. Então, a gente tem uma desproporção de política de segurança nas áreas mais pobres e nas áreas ricas, um contraste ele absolutamente estonteante, né? Não é só que as áreas mais pobres são mais seguras do ponto de vista dos tiroteios, da violência letal e dos homicídios, né? Mas também dos crimes contra o patrimônio. São muito mais seguras as áreas mais ricas. Parece contraditório, né? Que a área que tem mais dinheiro é a área que tem menos crimes contra o patrimônio. As áreas mais pobres são áreas que têm mais crimes contra o patrimônio. É nessas áreas mais pobres que as pessoas saem na rua e têm os celulares roubados o tempo todo. E nas áreas mais ricas você tem um policiamento presente que impede isso, um policiamento mais focado nos pontos, nos hotspots, né, nos pontos quentes, e um policiamento mais respeitoso. Ainda falando sobre a política de segurança e criminalização da pobreza, você pergunta se isso é só no Brasil. Muito interessante essa pergunta, porque realmente, por exemplo, o movimento Black Lives Matter, criado nos Estados Unidos, depois da morte de um jovem negro num bairro rico, e em que a pessoa que matou alegou possibilidade de suspeita, né? Legítima suspeita. Esse menino estava desarmado, mas ele foi morto e o assassino não foi incriminado, porque tem uma lei naquele estado dizendo que se houver legítima suspeita, a violência também é legítima, né? E esse menino morreu, foi criado esse movimento, Vidas Negras Importam, né? Mostra que esse problema não é só no Brasil, né? Mas eu acho que não tem nenhum lugar, nem do mundo, nem mesmo no Brasil, em que essa distinção, essa diferença é tão flagrante quanto no Rio de Janeiro. Forma como que a polícia entra e chega nas favelas, e como a polícia traça e anda pelos bairros ricos, parecem polícias de 2 países diferentes. E não venha me dizer porque na favela tem gente armada e no resto do Rio não tem. É porque existe uma política de chegar atirando, existe uma política de confronto, a polícia vai lá para que haja o confronto realmente, eles vão armados com caveirões, com fuzis, vão com tropas de 5, 10, 20 pessoas, né, nessas operações, e é por isso que o STF, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, disse: estão proibidas operações em favelas, porque eles sabem, em favelas e em comunidades pobres, eles sabem que a polícia atua de um jeito totalmente diferente
nas favelas e nas comunidades pobres do que nas áreas ricas e abastadas. Então, não mencionaram operações policiais em outras áreas do Rio de Janeiro, operações, por exemplo, que utilizassem inteligência, operações que utilizassem prevenção, né? Mencionaram essas operações que provocam confrontos e tiroteios e que se tornaram a marca registrada da Polícia do Rio. Essa marca, mesmo quando não seja o BOPE que produz essas operações, é essa marca BOPE, né? É essa marca dos guerreiros, é essa marca do policial que entra para deixar corpo no chão mesmo, é essa marca do policial que atira para matar, atira mirando na cabecinha, né? Então, essa que é o quadro mais triste do Rio de Janeiro. O Ministério Público fez um documento dizendo: a Polícia do Rio de Janeiro é a polícia mais violenta do Brasil, mesmo o Rio de Janeiro não sendo o estado mais violento do Brasil. Quando a gente olha a taxa de homicídios, o Rio de Janeiro está em 12º, 13º lugar dos estados brasileiros. Mas as mortes pela polícia, a produção de violência policial no Rio de Janeiro é disparado. O Rio de Janeiro é o primeiro colocado, o segundo colocado vem depois, muito depois do Rio de Janeiro em termos de mortes pela polícia. Nós temos aqui uma política de confronto e de violência letal e de brutalidade e desrespeito às favelas. Silvia, você acredita em uma mudança definitiva na política de segurança pública no nosso país, com todas as evidências demonstradas por esses números que nós citamos nessa entrevista? Essa pergunta sobre quando né, nós teremos mudanças definitivas na área da segurança pública, olhando para os nossos números atuais, né, é a pergunta de $1 milhão. Eu também me pergunto, quando nós teremos mudanças definitivas? Esses problemas do Rio de Janeiro, de confronto, morte de crianças, de pessoas inocentes, todo dia, tiroteio, a gente escuta o tiroteio à distância, é um problema de muitos anos. Não é novo, não começou agora. Podemos dizer que ele se acentuou, piorou no governo Witzel, mas essa orientação na área de segurança pública já dura muitos anos e é totalmente inútil, porque as facções do crime e as milícias hoje têm domínio de território no Rio de Janeiro muito maior do que tinham no passado, né? Então, a gente pergunta quando haverá mudanças, né? Não acredito, porque mesmo com essa ordem do STF, que deu um alívio muito grande nessas operações e nesses tiroteios, as polícias resistiram. Em vez de dizerem, bom, então o STF deve ter razão, vamos reavaliar nossas políticas, não tivemos por parte dos comandantes e dos secretários de polícias e nem do governador nenhuma palavra de concordância em reavaliar as políticas de segurança. Temos aí o tempo todo resistência, tentativa de desrespeitar a ordem, e temos também um Ministério Público do Rio de Janeiro que é muito específico do Rio. É um Ministério Público que é encarregado em fiscalizar, né, as polícias, que é totalmente leniente e omisso no Rio de Janeiro. É uma vergonha o nosso Ministério Público no que diz respeito à fiscalização da atividade policial, que deixa rolar solto, e é por isso que nós temos 1.810 mortes pela polícia ano passado. Pergunta quantas tem investigação do MP. Tem o caso Ágata, que foi o ano passado, deve ter mais uma ou duas. Então, dessas 1.810 mortes, não tem nem 5% de investigação. Então, 95% estão impunes. Não tem nem investigação. Não estou dizendo que não tenha criminalização e o julgamento desses policiais. Não tem nem investigação. Então, o policial vai para a rua sabendo que ele pode atirar e matar, que não vai acontecer nada, né? Então, nós temos, por parte do MP, por parte dos comandos não vai acontecer mesmo, por parte do governador não vai acontecer mesmo, mas por parte do Ministério Público, que teria a função de fiscalizar, não acontece nada. Então nós temos um Ministério Público que é um ponto fora da curva no Rio de Janeiro, é o Ministério Público que mais dias demora para acompanhar um caso do Brasil inteiro, é recordista, né, em baixa produtividade, em incompetência para acompanhar violência policial, quando a gente compara no Brasil inteiro, né? E então a gente tem ainda esse outro fator. Então eu não acredito que nenhuma mudança virá se não forem as organizações de favela e nós, os pesquisadores, ajudando eles um pouco, mas eles são os fundamentais, e a grande mídia repercutir
esses fatos, essas denúncias e essas análises críticas. Silvia Ramos, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um grande dia de trabalho e deixo aqui um abraço. Obrigada, Anderson. Bom dia para vocês todos também. Foi um prazer conversar sobre um assunto tão sério e de forma tão analítica e tão crítica aqui no Faixa Livre, como vocês fazem sempre. Conversamos aqui com a cientista social e coordenadora da Rede de Observatórios de Segurança, Silvia Ramos. Eu agora aproveito para voltar à leitura dos recados de vocês ouvintes aqui no nosso programa. O Valdenir Barreto, lá no YouTube, diz: Bom dia. Em meio à epidemia por toda parte, é preparado o lançamento da nota de R$200 em nosso querido Brasil. É fato essa notícia? Pois é, Valdenir, infelizmente isso é fato. A gente não sabe quais são as intenções reais do governo Bolsonaro ao fazer o lançamento dessa nota. A grande questão é que o povo brasileiro pobre dificilmente vai ter acesso a essa cédula, não é, Valdenir? Obrigado aí pelo teu recado. E no SoundCloud, na entrevista que nós fizemos com o diretor do Sindipetro, o André Bucaresc, a Marisete Barro diz: e a coisa só piora. É verdade, Marisete, infelizmente a gente tem de concordar com você. Obrigado aí pelo teu recado, um abraço. Agora, o Moisés Lima, de Cosmos, bairro aqui do Rio de Janeiro, lá pelo nosso YouTube, diz: Bom dia, família Faixa Livre. Aqui vai uma sugestão para uma entrevista sobre o caso Banestado e as contas CC5, o ex-senador Roberto Requião, que na época era governador do Paraná e foi alertado pelo presidente do banco sobre as fraudes. E foi Requião que tornou público essa fraude. Pois é, Moisés, nós já fizemos essa entrevista aqui no programa, mas como os recados são muito antigos e talvez você não tenha escutado essa entrevista, a gente relembra que já realizou esse bate-papo aqui com Roberto Requião, tá bom, Moisés? Um abraço para você. No YouTube, o perfil Candango4 diz: Sugiro entrevistar o Rômulo Correia, filósofo revolucionário marxista, especialista em Hegel. Tá bom, Candango, a gente vai repassar aqui a tua solicitação para a Celeste Sintra, nossa produtora, tá bom? Lá no nosso Instagram, o Marcos Yamamoto: Boa noite. Sugiro uma entrevista com os painelistas do podcast Lado B do Rio, que sempre apresentam uma visão de esquerda para as mazelas da política nacional. Tá aí mais uma boa sugestão de entrevista para a gente passar aqui para Celeste Sintra. Obrigado aí, Marcos. Um abraço para você. Temos agora 2 elogios aqui que foram enviados pela nossa página no YouTube. O Wagner dos Santos Soares diz: O Faixa Livre é um programa essencial nesse Brasil de hoje. Já o Antônio Roberto Caldeira Bergossi diz: Viva o Faixa Livre! Obrigado aí pelos elogios de vocês dois, Wagner e Antônio, e pela audiência também aqui ao nosso programa. O Antônio volta a se manifestar aqui também pelo YouTube. Ele diz: O pessoal expressa de forma cada vez mais clara sua essência eleitoreira e oportunista. Dessa forma, repete em novas bases o desastre petista. É preciso articular uma nova esquerda no país, uma esquerda revolucionária de fato, como vanguarda. Do contrário, veremos a desintegração nacional e a generalização da lupenização de vastas massas trabalhadoras. Fica aí o desabafo do Antônio Bergossi. Obrigado aí pelo teu recado, Antônio. O nosso ouvinte histórico, André, do Morro da Formiga, pelo nosso YouTube, diz: Bom dia, família Faixa Livre. Obrigado pela leitura dos recados. Sigo absolutamente crítico e respeitosamente contrariado pelo enorme espaço oferecido a entrevistados que muito dizem, mas nada têm de contínuo, concreto, relevante e legitimado junto ao nosso povo, elemento fundamental para qualquer possibilidade de luta revolucionária exitosa. Quanto à defesa do PT, que se aliou a Cabral, Paz, Temer e Crivella, nos deixando um legado maldito, feita por uma pessoa tão experiente como Cancela, é algo para mim extremamente absurdo. Abraços. Obrigado aí pelo teu recado, André. Fica aí a sua crítica registrada. Mais uma vez, te agradeço a participação. No nosso Facebook, na entrevista com o Valério Arcari, a Esther Silva diz a respeito do título da matéria: Brasil regride a semicolônia exportadora de produtos primários. Ela disse o seguinte: regrediu? Sempre foi, desde os tempos de colônia portuguesa. É verdade, Esther, a gente tem de concordar com você. Infelizmente, a nossa condição de colônia permanece ao longo do tempo. Infelizmente, nós não conseguimos superar esse colonialismo que nos foi imposto. Obrigado aí pela tua participação e pela tua audiência, Esther. Pelo YouTube, a Cláudia Espósito diz: a esquerda está desunida, não está articulada para um projeto que vise o bem comum, um projeto de nação.
Pois é, Cláudia, mais uma vez eu tenho de concordar aqui com os nossos ouvintes. A esquerda, infelizmente, não mostra essa necessária articulação para a construção de um projeto de país. E com isso, os neoliberais e os conservadores vão avançando no nosso Brasil. Obrigado aí pela tua audiência, Cláudio, e pelo recado. No YouTube, o Duarte Rocha Dato diz: que esquerda? A esquerda vendida? Tá aí a crítica do Duarte Dato. No Facebook, a Helena Vieira: vocês são referência para mim desde os tempos de Ricardo Bueno, e a qualidade do programa só vem aumentando agora com Paulo Passarinho. Obrigado pelo trabalho de vocês, essencial ao Brasil. Muito obrigado, Helena, pelos teus elogios, e eu vou passar o teu recado aqui para o Paulo, que nesse momento está afastado da apresentação do programa por conta desse nosso isolamento social. Obrigado mais uma vez pela tua audiência, Helena. No Facebook, na entrevista que nós fizemos com Humberto Lemos, do Cinti Sama, a Shirley Souza diz: vai esperar por mais um século, com o tipo de políticos que escolheram para representá-los. Obrigado, Shirley, pelo teu recado, pela tua crítica. Fica aí o meu abraço para você. Também no Facebook, a Estela Macedo diz: ouço quase todos os dias. Quando não posso, sinto falta. Excelente programa. Obrigado mais uma vez aí, Estela, pela tua audiência, pelo teu elogio. A gente conta muito com a participação de vocês aqui no nosso Faixa Livre para que possamos manter o nosso trabalho de mais de 25 anos aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado para você, Estela. Já na entrevista com o jornalista Henrique Acker, o Carlos Carvalho diz: que é isso, Acker? Você disse que precisávamos dos velhos políticos corruptos presos para agora combater a corrupção do governador? Ainda bem que reconheceu o Ceciliano como um político maduro. Entretanto, devemos lembrar que ele chegou à presidência da Alerj em acordo com o Witzel. Isso sim, uma boa explicação para os erros processuais tão óbvios. O primeiro ato do Ceciliano foi, inclusive, dar posse a vários desses políticos corruptos que estão presos. É verdade, Carlos, o Ceciliano deu posse a esse pessoal aí que foi preso pela Operação Lava Jato. Eu te agradeço aí pelo teu recado e vou passar o teu comentário para o nosso comentarista, o Henrique Acker, tá bom? Um abraço para você, Carlos. Na entrevista com o André Bucaresc, lá no nosso site, o Carlos Alberto Gomes Valentino diz: isto é o maior roubo, crime que a atual administração da empresa, junto com o atual governo, estão realizando, e o povo brasileiro não vê isso. Até o STF está ajudando no processo. Estão vendendo o país a preço de banana. Infelizmente, Carlos Alberto, você tem razão. Estão entregando a nossa Petrobras ao capital estrangeiro na maior cara de pau. O projeto desse governo de Jair Bolsonaro é justamente esse: a entrega das nossas estatais, a destruição do Estado Nacional. Obrigado, Carlos Alberto, pelo teu recado. A gente vai resistindo aqui contra esse desmonte do Estado brasileiro. Mais um comentário aqui feito na entrevista com o André Bucaresc, do Sindipetro. O Ismar Teixeira diz: Paulo Guedes veio para acabar de destruir o Brasil. Ele só tem compromisso com banqueiros e que se danem os trabalhadores e o Brasil. A boiada contra ele já está chegando. Castelo Branco é o seu instrumento de destruição da maior empresa brasileira. Mais um desabafo aí em relação a esse processo de entrega da nossa Petrobras. Obrigado aí, Ismar, pelo teu recado e pela tua audiência. No nosso YouTube, a Miriam Milner diz: oi, Anderson, bom dia. Convide o Rômulus Maia, do Duplo Expresso, para falar do Banestado Leaks e CC5 Gate. Grata. Pois é, Miriam, a gente vai repassar aqui o teu recado a Celeste Sintra. Nós recentemente conversamos, como eu já comentei aqui, com o ex-governador Roberto Requião a respeito desse episódio lá do Banestado. Mas eu vou mais uma vez repassar o comentário aqui e a tua indicação para a Celeste, tá bom? Um abraço, Miriam. O Zenóbio, lá no nosso YouTube, diz: Anderson, coloque o caso Banestado e DOC Suíça no debate. Pois é, os ouvintes têm pedido muito aí, mais uma vez, que a gente debata esse episódio aí do Banestado. Obrigado, Zenóbio. A gente vai dar atenção aqui ao teu recado. No Instagram, o Ivan Antero mandou um bom dia aqui para todos da equipe do Faixa Livre. Um bom dia para você, Ivan. Eu espero que você esteja ouvindo o programa no dia de hoje. No Facebook, na entrevista com o Roberto Requião, o Luiz Henrique Zaidan diz: a mais pura verdade, os rabos presos não querem passar a limpo o país. Obrigado aí mais uma vez pelo teu recado, Luiz Henrique. Outro recado aqui também na entrevista com o Roberto Requião. O Rubens Leite Filho diz: a partir do 18º minuto, o bravo Requião explica sobre MPF e seus canalhas do Paraná e também do Banestado CC5, que fez evaporar para fora do Brasil mais de 179 bilhões de dólares pelos subterrâneos, próximos do esgoto.
Obrigado aí pelo teu recado e pela tua audiência, Rubens. É verdade, infelizmente esse episódio do caso Banestado provocou um prejuízo enorme ao nosso país e a justiça brasileira nada fez. Um abraço para você, Rubens. E no nosso SoundCloud, o SR Tupã, também na entrevista lá com o Roberto Requião, fez um elogio aqui. Boa entrevista. Obrigado aí pela tua audiência, Tupã. E lembrando a todos vocês que nesse período de excepcionalidade provocado pela pandemia do novo coronavírus, os recados por telefone estão inviabilizados. Desta forma, vocês só podem se comunicar aqui conosco pelas nossas redes sociais, o Facebook, Twitter e no Instagram, pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora a um novo intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E agora eu saúdo o diretor da Associação dos Empregados de Furnas, a ASEF, e do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, o SENGE, Felipe Araújo. Felipe Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson. Muito obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui no Faixa Livre, esse canal histórico de resistência. Felipe, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Felipe, parece que o governo federal voltou todas as suas baterias mais uma vez para a tentativa de privatização da Eletrobras. Esse é um tema que se tornou recorrente nesses últimos anos. Primeiro, naquela gestão golpista do Michel Temer, o tema chegou a ser debatido, o presidente até assinou um decreto incluindo a empresa no Programa Nacional de Desestatização, mas a pressão da bancada de oposição no Congresso acabou surtindo efeito e essa ideia foi deixada de lado momentaneamente, porque o vice da Dilma recomendou ao Jair Bolsonaro a venda de ativos apenas da Eletrobras em um relatório de transição de governo. Parece que o Paulo Guedes quer levar adiante esse processo. Como é que vocês de Furnas observam essa tentativa do governo Bolsonaro em privatizar a Eletrobras? Anderson, não só parece, como quer. Na verdade, quer desde do momento em que ele pisou como candidato na campanha do Bolsonaro, né? Apesar do Bolsonaro, em campanha, ter feito vários vídeos, e temos todos nos nossos canais aqui na Associação dos Empregados de Furnas, afirmando que não faria uma privatização de uma empresa tão estratégica para o país como é a Eletrobras. O Paulo Guedes, ao contrário do Bolsonaro, desde do momento lá da campanha, ele sempre afirmou essa questão de privatizações e dos seus ideais neoliberais, nesses ideais mofados neoliberais dele, de cartilhos da década de 90, que já foram colocados à prova no mundo inteiro e que já foram comprovadamente falhos, né? Na prática, na realidade, tanto que ao redor do mundo inteiro vários serviços de interesse público estão sendo reestatizados. E exatamente essa é a chave da questão, o interesse público. A nossa empresa é uma empresa de interesse público, não de interesse privado. Passar para o interesse privado, o comando para o interesse privado, vai causar uma distorção tamanha, tão grande, que vai trazer muitos malefícios para a sociedade brasileira. Essa é a grande questão a respeito da privatização da Eletrobras, o eixo central conceitual. E nós aqui da Eletrobras estamos resistindo a isso, como você bem disse. Sexta-feira agora, dia 21, nós completaremos 3 anos de resistência contra a privatização da Eletrobras e permaneceremos resistindo até que eles desistam. Daqui, da nossa parte, não haverá desistência em relação a isso. Eu vou citar só alguns números relativos aos resultados da Eletrobras no primeiro semestre de 2020, Felipe, para mostrar aos nossos ouvintes o que a estatal representa em termos financeiros ao nosso país. A empresa deu um lucro líquido de 4,9 bilhões de reais e tem em caixa um total de 14,7 bilhões. Mais que isso, a companhia tem a receber até 2028 da chamada Rede Básica Sistema Existente, a RBSE, nada mais nada menos que algo em torno de 44 bilhões de reais. Eu vou repetir esse número porque ele é absolutamente impressionante. A Eletrobras tem direito a receber, nesses 8 próximos anos, mais de 44 bilhões de reais. Como é que o governo quer entregar essa mina de ouro de mão beijada ao capital internacional, Felipe?
Anderson, isso realmente é um absurdo. É tão discrepante esses números que algumas pessoas tendem até a achar que eles estão errados, mas eles não estão errados. São exatamente esses números, e ano após ano a gente vê uma discrepância ainda maior do que essas que você falou. Agradeço, inclusive, ter colocado esses números assim de forma tão clara para o público que nos ouve nesse momento, porque se a gente for olhar os resultados da empresa da Eletrobras, e a gente está falando de uma empresa aqui que não é empresa, não é uma, com todo respeito às padarias, enfim, é um trabalho muito nobre, um alimento muito bom, eu gosto inclusive, mas a Eletrobras não é uma padaria. Ela não vende um produto que você pode comprar em qualquer lugar. Ela não vende um produto que pode ser substituído por outro. Ela não vende um produto que não é estratégico. Ela não é uma padaria de esquina, ela é a maior empresa de energia da América Latina inteira e é uma das maiores empresas do mundo em geração de energia limpa do planeta. É um dos maiores geradores de energia hidrelétrica do planeta. Então, quando a gente fala dos nossos números, eles são sempre enormes. E parece que não são nem verdade, porque o governo fica todo tempo falando que a gente está quebrado, quando na verdade não estamos. Nunca estivemos, na verdade, quebrados. Se você for olhar uma série histórica que eu vi recentemente, que conseguiram resgatar de 2003 para cá, os nossos lucros, praticamente todos os anos, foram todos lucros bilionários, não é milionários, bilionários. Teve um ano que a gente ficou centenas de milhares positivo e outros, se eu não me engano, 4 anos que a gente passou ali, 3 anos que a gente passou ali por conta dos impactos da medida MP 579, que foi emitida num conceito de modicidade tarifária, para que as pessoas tivessem um aplacamento no valor que elas pagam nas suas contas de luz. E de fato teve isso. Infelizmente depois teve um problema de gestão dos recursos da matriz energética e o preço da energia, por conta de um racionamento, aí, de uma falta de água nos nossos reservatórios, ele acabou se elevando muito. Mas ele se elevou muito por quê? Por conta da energia vendida no mercado spot. Então a gente está falando realmente de uma entrega absurda, de uma empresa que vai ser vendida para cobrir um gasto com dívida pública, que é uma dívida trilionária, não vai fazer nem cosquinha nessa dívida, ou seja, não sustenta esse argumento. É uma empresa que dá lucro para o governo, então não sustenta no argumento de que está quebrada e que pesa para a União. E também não se sustenta no argumento de que a gente não tem capacidade de investir na expansão do setor e de se permanecer relevante no setor elétrico. Nós temos plena capacidade, só não estamos investindo no momento, porque existe uma diretriz do governo, com concordância dos gestores da empresa, de todas as empresas, de não realizar os investimentos que nós podemos realizar nesse momento. O que vocês da ASEF, Felipe, têm feito para tentar evitar esse verdadeiro crime que é a privatização da Eletrobras? Anderson, no âmbito da associação, o nosso principal esforço tem sido na atuação junto aos parlamentares. Estivemos praticamente todas as semanas dos últimos anos no Congresso Nacional e nas casas parlamentares, nas assembleias legislativas dos estados e municípios onde Furnas se faz presente. Atuamos com várias audiências públicas, abrimos várias audiências públicas nessas casas legislativas ao longo desses anos. Estamos atuando nas redes sociais também muito fortemente, atuando junto com os trabalhadores da nossa empresa, para deixá-los sempre informados, motivados, engajados. E, principalmente, atuamos em conjunto com todas as demais organizações, sindicatos, federações que estão presentes no Coletivo Nacional dos Eletricitários, no CNE. Hoje em dia, enxergo, inclusive, como uma das principais referências de organização dos trabalhadores no Brasil, que faz uma das maiores resistências que nós, não só em termos de intensidade, como em termos de magnitude e também capacidade de adaptação. O Coletivo Nacional dos Eletricitários, no meu entendimento, é o grande motivo, a grande razão, essa organização é a grande razão de nós estarmos amanhã, sexta-feira, completando 3 anos de resistência nessa luta em defesa da Eletrobras.
Agora, como é que anda a concertação de forças lá no Congresso, Felipe, para barrar essa entrega da nossa estatal de energia? O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse não acreditar em um consenso entre as casas legislativas para a aprovação da privatização da Eletrobras. Anderson, o panorama no Congresso Nacional realmente, nesse momento, ele não é favorável a uma aprovação de um projeto de lei. A nossa leitura é essa. Nós estamos realizando reuniões virtuais praticamente todos os dias, e quando digo nós, é o Coletivo Nacional dos Eletricitários como um todo, com parlamentares do norte ao sul do país. E realmente essa nossa atividade virtual e militante durante todo esse período, inclusive durante esse período da quarentena, da pandemia, tem se mostrado uma ação muito eficaz, organizada e, portanto, muito eficaz junto ao Congresso Nacional. Nós, é claro, não temos nenhuma ilusão de que essa opinião não pode mudar daqui a 7 dias, daqui a semana que vem, essa opinião não pode mudar para algo desfavorável em relação à nossa luta. Mas é exatamente por não abaixar a guarda que nós estamos resistindo durante 3 anos e permaneceremos resistindo durante 3 anos até que eles desistam de fazer essa privatização. Felipe, explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, qual é o papel da Eletrobras para o Estado brasileiro? Anderson, obrigado pela pergunta. Dava uma entrevista só disso. Exatamente pelo tamanho da empresa, pela abrangência nacional da empresa, e na verdade até internacional, né, dado que a gente tem ali metade de Itaipu, que é Itaipu binacional, a gente tem uma atuação muito grande para além do senso comum. Eu vou citar logo aqui o que está além do senso comum, que é a nossa responsabilidade socioambiental, por exemplo. Ao contrário das empresas de interesse privado, quando a gente opera, onde a gente opera e onde a gente vai implantar um novo empreendimento, nós temos um cuidado socioambiental muito superior ao que é observado nas empresas privadas, muito superior. Nós temos equipes dedicadas para estudar e diminuir todos os impactos socioambientais provenientes das nossas atividades econômicas. Uma coisa que eu gosto de colocar e que é emblemático, o movimento dos atingidos por barragens, o MAB, eles estão ao nosso lado na luta contra a privatização da Eletrobras. Exatamente porque por entenderem, por reconhecerem a importância de ter uma empresa nesse setor com interesse público. Porque apesar do impacto que é gerado proveniente da nossa atividade econômica e que impacta todos os representados e participantes desse importante movimento social, nós conseguimos, de alguma forma, ter uma visão muito mais cidadã, ter uma visão muito mais humana a respeito das nossas obrigações enquanto empresa pública. Nós fomos a grande ferramenta responsável por concretizar o Luz para Todos nesse país. Nós levamos a milhares e milhares de pobres nesse país, de pessoas vulnerabilizadas socioeconomicamente nesse país, luz, energia. As pessoas não têm muita energia, muita noção, parece uma coisa muito abstrata. O exemplo que eu gosto muito para tirar essa abstração é: as pessoas puderam colocar comida dentro de geladeira, gente. A gente está falando de segurança alimentar. A gente está falando de educação. As pessoas puderam ter uma luz para, depois de trabalhar o dia inteiro na lavoura, conseguir ler e aprender a ler e escrever. É disso que a gente está falando. Desenvolvimento na veia. Além disso, a gente tem o nosso parque transmissor e gerador. A gente controla praticamente 50% de toda a transmissão do país. E a gente está falando de um sistema interligado nacional que não existe em lugar nenhum do mundo. As pessoas vêm aqui estudar o que a gente tem aqui, gente. Tem que ter noção disso. Quando a gente está falando de soberania nacional, soberania energética, soberania tecnológica, a gente está falando disso. Nós temos o maior parque transmissor interligado do planeta. E o mais eficiente também. A gente consegue ligar norte, sul, leste, oeste. Quando falta um pouco de energia no sul, a gente pega lá do nordeste e traz energia para cá. Por quê? Porque a gente tem esse sistema interligado nacional. E ele é eficiente por quê? Porque a gente tem o Centro de Energia Elétrica, o CEPEL, que ele consegue desenvolver tecnologia em relação à transmissão de ultra alta tensão. E a gente consegue, com isso, transmitir energia de alta qualidade com perdas mínimas ao longo do nosso
país que é de proporções continentais. As pessoas dos outros países que todo mundo olha como referência vêm aqui estudar com a gente. Tem orgulho disso. Geração de energia, grande parte do nosso parque gerador é de hidrelétrica. Nós temos grandes reservatórios e não precisamos construir mais. Nossos reservatórios possibilitam, são grandes baterias verdes que podem funcionar, por exemplo, como grandes baterias viabilizadoras de uma mudança de matriz energética de fato para uma matriz energética verde revolucionária. Quando a gente fala de uma matriz energética de baixo impacto, de baixo carbono. Quando a gente fala de empresa estratégica, a gente fala disso. Nenhum país do mundo vai conseguir fazer essa mudança estratégica sem a atuação do Estado. Vender a Eletrobras agora, com toda essa capacidade estratégica, é colocar o país de joelhos e atrasado, no mínimo, 10 a 20 anos em relação à transição energética necessária para salvar o planeta. Enfim, Anderson, para resumir os pontos principais da nossa atuação, seria isso. Sabe o que é mais curioso, Felipe? Aquele ex-secretário especial de desestatização, o Salim Matar, fundador da empresa Localiza, deixou o governo recentemente atirando para todos os lados, reclamando do ambiente político de Brasília, sem conseguir concretizar seus planos de vender ativos das nossas empresas avaliados por ele em mais de 1,2 trilhão de reais. O negócio não é tão fácil como pensa essa turma da iniciativa privada, né, Felipe? Definitivamente não é, Anderson. O erro crasso em relação a essa questão é que existe uma premissa, e uma premissa colocada na cabeça da maioria da sociedade brasileira através dos grandes canais de comunicação, da grande mídia, que coloca que bons gestores de interesses privados são bons gestores de interesses públicos. Não é. Isso é uma desinformação, uma das desinformações mais perniciosas que existe hoje em dia e que muita gente não se dá conta. O Salim Matar ele pode ter sido e pode ser um ótimo gestor dos seus interesses privados na sua empresa, ele manda e desmanda o que ele quer lá. A partir do momento que ele sentou numa cadeira de interesse público e ele partiu da premissa que ele ia botar a banquinha dele e vender o que ele quisesse, como se estivesse vendendo frutas numa feira, nesse momento ele falhou. Nesse momento ele cavou sua própria cova e agora desistiu. Ele e vários outros, né? O ministro Paulo Guedes, que também é outro, que incorre no mesmo erro crasso, em todo o seu despreparo para a atuação pública, ele mesmo disse que sofreu uma debandada agora do Ministério da Economia. Esse ministro, inclusive, que é tão problemático quanto o próprio secretário que saiu, ou mais, na verdade, porque ele também dizia que ia vender trilhões de empresas estatais, foi até os Estados Unidos e outros países do mundo dizendo que o Brasil estava à venda. Enfim, eles tratam o patrimônio público, o interesse público, como se fossem interesses próprios, como se fossem interesses de suas próprias empresas. E por esse motivo, esse é um dos principais motivos, mas por outros motivos, é que eles não vencerão essa luta. Porque nós não temos esse tipo de desentendimento conceitual a respeito da nossa atuação, a respeito do nosso dever público, a respeito do nosso comprometimento com a sociedade brasileira. Nós somos trabalhadores, empregados de empresas públicas, desenvolvemos serviços essenciais à nação, à soberania nacional e, portanto, de interesses públicos e seguiremos colocando os interesses públicos acima de todo e qualquer interesse particular que podemos ter. Felipe, recentemente foi publicado no jornal Valor Econômico um artigo do ex-conselheiro da Eletrobras, Vicente Falcone, que deu uma polêmica enorme. No texto intitulado Capitalizar a Eletrobras, ele aborda uma série de aspectos do panorama atual da estatal e também fala sobre o seu futuro. Dentre as suas afirmações, o Falcone diz que a gestão atual da empresa, exclusivamente, foi a responsável por reverter um prejuízo de 14,9 bilhões de reais em 2015 para lucros recorrentes de 10,7 bilhões de reais por ano. Além disso, ele relata que o governo de Michel Temer praticou uma política governamental séria e respeitosa em relação à empresa. Enfim, há diversos outros comentários, no mínimo duvidosos, desse ex-conselheiro da estatal. Vocês, servidores da empresa, concordam com esse artigo do Vicente Falcone, Felipe?
Anderson, em relação a esse, eu nem diria artigo, eu não me refiro a ele como artigo, eu me refiro a ele como uma peça de desinformação sucessivas. Ele desinforma do início ao fim do artigo dele. E, infelizmente, por conta do seu status, por conta do seu currículo, ele consegue veicular uma peça de desinformação no meio de comunicação que tem certo grau de confiabilidade, de respeito perante a sociedade, no canal de comunicação em massa. Mas, para mim, não passa de uma peça de desinformação que a gente vê na internet, aí, publicado num canal qualquer. A começar pela alegação dele de que a Eletrobras, a gestão atual da Eletrobras, que exclusivamente foi responsável por reverter um prejuízo de quase 15 bilhões em 2015. Por favor, assim, isso é querer muito fazer marketing pessoal. O ex-conselheiro não menciona as indenizações oriundas da MP 579, que foi proveniente de um trabalho extenso e de qualidade técnica absurdamente perfeita dos técnicos e trabalhadores das empresas Eletrobras, da gestão anterior. O reconhecimento desses ativos, desses aperfeiçoamentos feitos pelas nossas empresas, dos ativos de geração e transmissão, esse reconhecimento monta um recebível nos próximos anos de 45 bilhões de reais. É isso mesmo, ouvintes. 45 bilhões de reais já é líquido e certo de cair no colo de quem sentar como gestor na cadeira da Eletrobras, no caso dessa pretensão de privatização que eles estão querendo fazer. Não precisa fazer nada, só precisa ficar sentado lá e 45 bilhões vai cair, porque a gente já trabalhou para isso. Nós, trabalhadores das empresas, nós fizemos esse trabalho. E ele já existe o reconhecimento a respeito disso, dessa indenização. Na sequência do artigo, ele fala que o governo Temer praticou uma política séria e respeitosa em relação à empresa. Isso é quase risível. Assim, quase não, isso é risível. Porque não existiu coisa mais desrespeitosa para a gente do que aquele período. Na verdade, o atual período concorre, mas naquela época, o Ministério de Minas e Energia, no final de 2017, chegou a fazer uma campanha afirmando que a Eletrobras estava quebrada. E nós não estávamos quebrados, tanto que enfim, estamos agora aí dando lucro bilionário. E durante toda a vida da nossa empresa, se for resgatar desde 2003, você vai ver que a série histórica inteira, o nosso padrão é lucro bilionário, não é milionário, não é milhares, não é milhões, bilhões, sempre bilhões. É por isso que nós somos a maior empresa de energia da América Latina. A gente não vende pão, nós somos a maior empresa de energia da América Latina. Em seguida ele fala de indicações, que indicações são sempre uma peneira muito fina, comitê de pessoas de elegibilidade. Pois é, mas esse comitê de pessoas e o próprio conselho que ele fazia parte não foi capaz de identificar um conflito de interesses absurdo quando eles recepcionaram o Zaroni. O Zaroni, para quem não sabe, era vice-presidente do Conselho de Administração da Engie Energia, uma empresa concorrente da Eletrobras. Ele foi parte do colegiado que o Falcone fazia parte. A própria Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, chegou a reconhecer depois, que foi provocada por nós e tudo mais, dizendo que não pode ser feito isso, que isso é conflito de interesse claro. Agora, o comitê e o colegiado que ele fazia parte não foi capaz de enxergar esse conflito de interesses de tão éticos e de tão fino que essa peneira, né? que ele ajudava a balançar. Foi um dos grandes absurdos que houveram durante esse tempo. Ele se gaba de redução de custos, despesas e venda de ativos. Eles depredaram a empresa em muitos aspectos. Desde 1960, a nossa empresa sempre foi protagonista em expansão, operação, manutenção e inovação do setor elétrico brasileiro. E durante essa gestão, foi incapaz de adicionar um mísero megawatt na geração ou quilômetro de linha na transmissão que não fosse oriundo de um processo que já tivesse andamento das gestões anteriores. A gestão atual funciona para vender a empresa, não funciona para gerir a empresa. Eu repito e insisto nesse ponto. Ele defende que a privatização da companhia coloca isso como uma única saída, que as pessoas que estão defendendo a não privatização só são movidas por motivos ideológicos e pessoais. Gente, uma privatização que vai levar a um oligopólio privado no setor,
que vai levar, reconhecido inclusive pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que regula o setor elétrico, que vai resultar numa tarifa imediata de por volta de 16% no aumento da conta de luz das pessoas. Quem pode ter algum interesse privado em relação a isso são as pessoas interessadas na venda e não na defesa da empresa enquanto uma empresa pública. Enfim, Anderson, tem alguns outros pontos em relação a essa peça de desinformação escrita pelo Falcone, que não dá tempo de comentar, mas, resumindo, os pontos principais são esses e esse não é um artigo respeitável, né? É uma peça de desinformação. A grande questão, Felipe, é que esse ataque do governo Bolsonaro não se dá apenas sobre a Eletrobras. Ele e aquele neoliberal de carteirinha chamado Paulo Guedes querem entregar completamente o Estado Nacional. Prometeram de 3 a 4 grandes privatizações para esse ano. Já estão na mira desse pessoal a Petrobras, os Correios, a Dataprev, o Banco do Brasil. Isso não é apenas um programa de desestatização, é um crime de lesa pátria, é a tentativa de deixar o país à mercê dos interesses estrangeiros. Como é que nós, sociedade civil, podemos paralisar esse processo criminoso patrocinado pelo governo federal, Felipe? De fato, é um plano de lesa pátria, exatamente porque nós não teremos instrumentos necessários para poder gerar e promover e fomentar desenvolvimento e inovação necessária para que a gente consiga, principalmente agora nesse período de pandemia, em que tudo está muito às claras, de ter uma retomada econômica e social no país. A gente não terá os instrumentos e ferramentas necessários, no caso dessas estatais estratégicas, para poder fazer as mudanças necessárias que o mundo exige por conta das mudanças climáticas em relação à nossa matriz energética, para termos uma matriz energética mais limpa. Haja vista a proposta de transformação da matriz energética, que se fala, é propalada pelo governo e por várias fundações, como a Fundação Getúlio Vargas, enfim, vários fóruns dentro da Fundação Getúlio Vargas. A ideia que sempre é propalada, não necessariamente da instituição, mas dentro dos fóruns que ela promove, é de uma transformação energética que vai carbonizar a nossa matriz, que vai deixar a nossa matriz mais suja e não mais limpa. O que a sociedade civil pode e deve fazer, principalmente através das organizações, né, da sociedade civil, né, dos polos que já estão organizados, movimentos sociais, mas não somente através disso, também muito através das redes sociais, é fazer pressão nos parlamentares. É pressão nos políticos. Não é só pensar, vou votar melhor daqui a 2 anos, daqui a 4 anos. Não é. Isso é simplificar muito, muito os nossos deveres enquanto cidadãos de um país. Nós não podemos achar que terceirizar a nossa cidadania de 4 em 4 anos para um fulano, para um cicrano, isso torna a gente cidadão. Nós não nos tornamos cidadão fazendo isso. Isso é parte do nosso dever cidadão. A outra parte é permanecer cobrando, é permanecer fiscalizando o que essas pessoas estão fazendo à frente do nosso país. Então a sociedade civil deve mandar e-mail, mandar mensagem no inbox dos perfis, nas redes sociais, dos parlamentares e das pessoas e dos ministérios, enfim, perguntando e questionando essas medidas, dizendo que não é a favor dessas medidas e colocando os dados, colocando a verdade para que elas sejam respondidas. E também fazendo denúncias junto ao Ministério Público Federal a respeito desses absurdos. Quem não quiser se expor, faça denúncias anônimas. Pegue essas matérias que já existem na mídia publicada, pega a matéria e encaminha para o Ministério Público, de forma anônima ou não, mas denunciando e exigindo que se faça uma investigação a respeito disso. E fortaleçam os parlamentares que estão se declarando a favor do país, a favor de uma sociedade, de um país com soberania nacional, com soberania energética e com soberania nacional, a respeito, para não ficar só no nosso âmbito energético, né, que seria o caso da Eletrobras e da Petrobras, mas também soberania a respeito de comunicação, de cobertura geográfica, como é o caso dos Correios, e que se mostrou altamente estratégico durante esse período de pandemia, a respeito da segurança dos dados e nossa privacidade, quando a gente está falando de Dataprev, quando a gente está falando de SERPRO,
ao nosso direito à água, quando a gente está falando de SEDAI e desse marco do saneamento absurdo que passou agora, precisamos nos tornar cidadãos. E se tornar cidadão é se tornar agente político ativo em uma sociedade civilizada. Para encerrar, Felipe, você tem observado força na nossa oposição para derrotar o projeto bolsonarista? Eu te confesso que o resultado daquela última pesquisa Datafolha, que mostrou que a popularidade desse presidente entreguista e genocida aumentou nos últimos meses, me deixou bastante preocupado. É possível virar esse jogo até 2022, Felipe? Na minha opinião, com certeza absoluta. Existe uma grande estrada até chegar a 2022 e, ao contrário de outros governos que conseguiram manter medidas populistas, como foi o caso do próprio Fernando Henrique Cardoso, enfim, de outros governos que antecederam a esse e que fizeram em maior ou menor escala algumas medidas populistas próximos da campanha para poder ganhar voto. Esse auxílio emergencial, que na verdade foi um ganho da esquerda, e por isso que ele ganhou mais popularidade, por conta desse auxílio emergencial, isso está bem claro para todo mundo, ele é uma medida insustentável até 2022, e até 2022, antes disso, muito antes disso, esse negócio, essa bolha eleitoreira estoura. Então, o que a gente tem que fazer é continuar propalando uma narrativa baseada na verdade, porque o que ele vende é basicamente uma narrativa baseada na mentira. E isso, acima de tudo, vai nos levar a uma mudança do cenário que a gente se encontra, a tirar o país desse buraco, desse poço de obscurantismo, desse poço retrógrado e desse poço de entreguismo da sociedade e da nossa soberania nacional. É possível e iremos conseguir reverter essa situação. Felipe Araújo, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, eu que agradeço pelo convite, como sempre. Vocês abrem esse espaço nesse ambiente imprescindível na defesa da democracia. E eu gostaria de deixar como últimas palavras aqui o convite novamente a todos os ouvintes para entrarem nas redes sociais da nossa campanha Energia Não É Mercadoria. Grande abraço. Conversamos aqui com o diretor da Associação dos Empregados de Furnas, a ASEF, e do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, o SENGE, Felipe Araújo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!